Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, especialmente, nós temos um tema que tenho certeza que vai acrescentar muito a todos aqueles que estão neste caminho de autoconhecimento. E nós vamos falar do que hoje? Da iniciação espiritual. Ok. Todo mundo que está neste caminho do Tantra, neste caminho do autoconhecimento, a maior parte das pessoas que estão assistindo estes vídeos, eles têm muito interesse sobre isso que se chama iniciação. A iniciação, ela é um processo binário, ou seja, não vou me iniciando gradativamente, ou você é iniciado ou você não é iniciado. Então ela é um processo que ele não ocorre aos poucos, na medida que você vai estudando e você vai se aperfeiçoando. Porque a iniciação espiritual, ela está muito relacionada com dois conceitos distintos. Primeiro, a ascensão da Kundalini e a abertura de alguma coisa que são como lacres, que chamam-se Gramti. Esses lacres, eles são selos de proteção que estão nos chakras. Então, quando a consciência do indivíduo é transportada para um nível superior, ou seja, ele começa a despertar um conjunto diferente de sistemas no nosso campo, nos nossos chakras, e isso acontece através de uma iniciação, né? Então, todas as escolas iniciáticas, elas proporcionavam isso. Então, a iniciação é aquilo que se dá através, na maior parte das vezes, do contato direto de um mestre com um guru. De um mestre com o guru. Não? Desculpa, de um discípulo com o guru, não é? Nestas tradições ancestrais, e quando nós falamos de tradições ancestrais, nós falamos de todas as tradições ancestrais. Por exemplo, na tradição das linhagens do Tantra, das linhagens do Yoga, das linhagens do Sufismo, das linhagens gurdjieffianas do Quarto Caminho, que é mais ou menos um sufismo leve, né? Existem estas iniciações e elas se dão a partir de um contato com o iniciador, né? Então isso é uma condição sine qua non para que esse processo aconteça, porque na espiritualidade self-service, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é aquilo que está acontecendo agora. Aqui está acontecendo uma espiritualidade self-service. Como é que isso aqui funciona? Você escolheu este vídeo, né? E a sua mente acredita que este conteúdo seja relevante para você, e você, a partir disso, na sua casa, sente um crescimento energético, uma tomada de consciência em função daquilo que você está recebendo a partir deste vídeo, não é? Ou seja, não é algo que eu escolhi para dar para você, é que você escolheu para comer essa comida. A mesma coisa que você vai num restaurante self-service e você escolhe os alimentos ali dentre todas as possibilidades que vão compor a sua refeição naquele momento. É diferente de você chegar em um restaurante daqueles chefes chatos, por exemplo, um chefe francês, e você perguntar assim, o que você tem de melhor aí? O que você fez de melhor? E aí o chefe vai olhar para sua cara e vai falar assim, isto aqui. E talvez aquele chefe, em função de todo o seu conhecimento, em função até do que ele preparou de melhor, ele sabe muitas vezes certas coisas que você precisa comer para se referenciar, para sair daquele seu modus operandi que muitas vezes faz com que você esteja trocando 6 por meia dúzia o tempo todo. Então, este chefe gastronômico, ele tem essa condição de olhar para você e ver que talvez você esteja sempre escolhendo os mesmos tipos de prato e com isso mantendo uma limitação dentro do seu conhecimento gastronômico, talvez ele queira lhe oferecer alguma coisa que abra as portas da sua percepção para sabores diferentes e com isso vai ampliar a sua percepção dos sabores que possam existir. Eu citei aqui um comparativo medíocre, mas que a gente pode entender dentro desse ponto de vista, ou seja, a presença do iniciador é muito mais relevante nesse caso, quando nós tratamos desses assuntos espirituais, porque esse processo de iniciação espiritual não é um processo intelectual. Se fosse um processo intelectual, estes vídeos do YouTube seriam suficientes para você, né? Porque, intelectualmente falando, através do crivo do raciocínio, você está absorvendo estas informações e essas informações estão ajudando gradativamente você em algum nível. Isto é válido? Claro que é válido. Mas a iniciação é uma coisa completamente diferente. Porque a iniciação, ela é um processo que não se dá no campo da intelectualidade.
Ela se dá no campo da esfera energética do coração do guru, né? Porque o maior órgão gerador do maior campo eletromagnético do nosso corpo é o nosso coração, né? E quanto mais equilibrado o indivíduo se encontra, ele tem o padrão de sístole e diástole, que são aqueles dois pulsos que você vê, por exemplo, num eletrocardiograma, muito próximos a 1.618. O nosso coração, ele tem os picos de sístole e diástole dentro de padrões de geometria sagrada. Quanto mais equilibrado o indivíduo está, esses padrões são mais harmônicos. No campo do guru, o guru seria uma pessoa que já tem um certo despertar de compaixão. Esse despertar de compaixão implica no alinhamento de estruturas neurais que tem no centro do coração. Nós temos um pequeno cérebro dentro do coração. E este pequeno cérebro dentro do coração, em alguém que tem essa potência espiritual, está fortemente atuando. Então, quando você entra no campo áurico de alguém que tem já este nível espiritual, se você tiver dentro de um nível de mérito, você vai absorver sem que nenhuma palavra seja dita. Porque toda palavra, ele é um limitador da consciência. Então, toda consciência que é transmitida através de palavra, ele é transmitida através de um veículo absolutamente limitado e absolutamente limitador. Porque essa experiência transcendental, ela ocorre em um campo que não existem palavras. Isso é chamado, dentro das tradições, aqui a gente vai falar da tradição tântrica, de Shaktipati, que é o acendimento da chama ou a transmissão da força. E essa transmissão da força, por exemplo, vamos supor que você tenha uma vela apagada aí na sua casa. Por mais que você encoste essa vela apagada em um vídeo de labaredas que está passando no seu celular, ela não vai acender, não é? Ah, não, mas a ideia do fogo, quanticamente, aquele fogo lá, nós todos somos um, diferença entre átomo, o átomo se comporta como partícula, matéria, aquele papo todo que já deu, não é? Não vai fazer com que a chama da sua vela se acenda, não é? Por mais que você chegue próximo à sua velinha, aquela velinha de aniversário pequenininha, nas labaredas de um vídeo de vulcão que você esteja assistindo no YouTube. Não vai. Agora, se você aproximar essa sua vela pequenina, uma vela de aniversário, de uma fonte de fogo real, aí então você vai ter a sua vela acesa. É por esta razão que essas iniciações, elas acontecem no mundo real. E o mundo real não é o mundo da sua imaginação. Não é um mundo ilusório. As relações verdadeiras, reais, elas não podem ser tramitadas no campo do imaginário. Elas precisam ser absolutamente reais. Elas se valem do nosso corpo. Kundalini está no corpo, é corpo físico, não é um corpo imaginário, ilusório. Os processos de consciência se dão dentro do ponto de vista neurológico. Né? E dentro desse ponto de vista neurológico, o seu cérebro começa a fazer sinapses diferentes a partir do comando deste pequeno coração, deste pequeno cérebro que tem dentro do seu coração. Esse cérebro primitivo existe dentro de todos nós, mas ele fica dentro de uma condição absolutamente embrionária. E é por esta razão que um curso pela internet vai substituir um contato pessoal? Não tem como, isso é impossível. Né? Você vai ter informações intelectuais a respeito daquela matéria, daquela informação. Você vai ter a informação. Agora, essa informação vai ser transmigrada em alguma experiência que vai produzir um resultado de uma transformação de consciência dentro de você? Não vai. Claro que você se esforçar muito, isso é possível. É que nem, por exemplo, aqueles velhos yogis, ascetas das tradições tântricas primitivas, tipo Tilopa, Naropa, Milarepa, eles faziam iniciações por si, e é dito e é concebido que as dakinis seriam grandes iniciadoras que se aproximariam dessas pessoas que sejam os homens santos e que poderiam fazer essa iniciação espiritual através de uma extrema devoção. Agora, esses caras moravam dentro de uma caverna, eles viviam a vida toda para isso, dentro de um campo penitencialista muito diferente daquilo que você vive. Então não acredite que você vai ter essa elevação de consciência, esse transbordamento dentro de um processo self-service como esse que você está tendo aqui. Então é por essa razão que, se você puder estar na presença de alguém que realmente tem essa amostra de consciência, isso com toda certeza vai criar uma transformação energética no seu campo, na sua experiência, na sua consciência, na sua vida, etc. É assim que funciona. Eu acho que a pessoa teria que escolher, né, alguém que ela se identifica e realmente tentar estar na presença dessa pessoa. Estar em contato direto. Isto é chamado, dentro das tradições de darshan,
que é estar aos pés do guru. Esse aos pés do guru, ele tem um aspecto simbólico, porque estar aos pés é uma questão de humildade também, não é? Porque a única forma de você, com um caneco vazio, preencher com as águas de um rio, é você se vergar. Você precisa ter essa questão de identificação de alguém que você, de coração, se submeta energeticamente, porque do contrário, o seu receptáculo de consciência jamais vai ser preenchido. Eu acho que isso em todas as questões da vida, né? Não só na questão espiritual, mas se você deseja aprender algo, escolher um bom professor, estar na presença dele, acaba ensinando sem palavras e sem nada muito físico. Parece que você entra no campo daquela sabedoria corporal, daquela sabedoria... É uma sabedoria energética. Energética, exato. Isso acontece em todos os campos, não só nesse campo espiritualista. Agora, no campo espiritualista, como nós tratamos de consciência e energia, é incomparavelmente mais. Então, a iniciação se dá nesse sentido. A iniciação depende do guru? Não, depende da humildade do discípulo, né? E todos nós somos discípulos em alguma coisa, né? Então, a sua capacidade de ser humilde já é determinante para que você tenha o seu receptáculo de consciência transformado, porque estar em estado de humildade é estar com os ouvidos abertos para esse aprendizado. São só os ouvidos que tem na sua cabeça? Não, são os ouvidos do espírito. E isso se dá através da experiência da humildade. Ou seja, você não está em um lugar para trocar figurinhas com o professor. Não se troca figurinhas com o professor. Isso é absolutamente ridículo e incongruente. Você está dentro de um campo, de um professor, de um mestre, de um guru, para que você possa absorver essa consciência através de um contato direto e absolutamente prático, né? Este aspecto ele tem sido muitas vezes perdido no decurso dos nossos dias presentes, porque nós temos que, comumente falando, que o aprendizado ele está numa relação professoral. A relação professoral é aquela que você vai até o professor para aprender uma matéria. Então é de intelecto para intelecto. Isso até que pode ser facilmente substituído por uma experiência de YouTube, por exemplo, mas quando nós falamos da experiência mística, que é contato de coração com coração, e que você não tem jeito, você vai precisar do seu corpo físico nessa experiência, é imprescindível que você tenha contato direto, né? Falando de contato direto, aproveitando aqui o gancho, nós vamos ter um trabalho de cura emocional nos próximos dias 20, 21 e 22, agora, neste mês de maio, que vai acontecer aqui, no estado de São Paulo, na cidade de Cajamar. Nós temos poucas vagas para esse curso ainda, então quem tiver interessado, se inscreva. Então, aí já aproveitando para esse gancho, você acha que pelo YouTube você vai conseguir chegar no nível de percepção, de compreensão e de experiência tão grande como aquele que você vai obter num curso direto? Jamais. Porque para que você obtenha isso, você precisa de uma coisa chamada campo energético. E muitas vezes na sua casa não tem campo energético propício de forma alguma. Exato. Na sua casa não tem um campo energético para isso. Muitas vezes na sua casa tem o campo energético que está fazendo com que você adoeça. Então a sua própria peregrinação até algum outro lugar, ele é extremamente importante para que isso aconteça. E muitas pessoas ainda fazem perguntas que para mim são mediocrizadas, do tipo, mas você não vem na minha cidade dar esse curso? Puxa vida, as pessoas, o muçulmano vai para Meca. Ele vai para Meca fazer uma circulação. Como é que é mesmo aquele processo de circular em torno da Kaaba? Ele vai andar em torno da Kaaba lá. Ele vai para Meca, né? As pessoas faziam peregrinações. Os peregrinos que vão fazer, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, os Kumbh Mela da Índia, não é? Então, essa sua peregrinação já faz parte da sua iniciação. Então, ainda, você pergunta para mim se eu vou dar curso no seu estado. Essa pergunta não se faz. É você que tem que se dirigir, é você que tem que fazer a sua peregrinação até a fonte do conhecimento. Imagina só, eu queria tanto tomar aquela água mineral direto daquela fonte de Serra Negra. Não vão abrir uma fontinha por aqui? Não, a fonte é lá. Ok? Não tem como. Eu queria tanto conhecer aqueles sadhus da Índia, não tem como trazer uns sadhus aqui na minha casa? Não tem, isso é ridículo, né? Então você que já precisa entrar em um aspecto de humildade e fazer a peregrinação até o lugar. Então, este seu esforço já é um demonstrativo de uma mudança que vai quebrar
totalmente com a sua inércia. A sua inércia é aquilo que está fazendo você trocar 6 por meia dúzia a vida inteira, se apropriar de uma série de conhecimentos através das redes sociais, aplicar dentro de você e achar que aquilo ali é suficiente, mas você vê que os anos vão passando e nada muda, porque essas mudanças, elas são binárias, elas dependem de iniciações diretas, não é? Muito embora aqui nós não estamos querendo dizer que nesse curso, que é um curso de cura emocional, vai ter uma iniciação espiritual, mas eu estou dizendo para você que nenhum trabalho presencial é substituído por cursos à distância, né? Então você faz cursos à distância quando você não tem jeito mesmo, quando você não tem como fazer estes cursos presenciais, mas esses processos iniciáticos, eles são absolutamente reais, eles não estão dentro do campo imaginário e eles atuam diretamente dentro da sua célula física, na sua substância orgânica, no seu substrato energético, fisiológico, no seu substrato do seu sistema nervoso periférico e central, porque isso é uma aceleração energética do campo do guru, que é chamado de darshan. Darshan significa estar aos pés do mestre, que nas escolas, por exemplo, antigas da Índia, nós tínhamos os gurukulas. As pessoas, as crianças, por exemplo, moravam na casa do guru, que chamava-se ashram, e lá eles iam, então, aprendendo através de uma disciplina do próprio contato. Então, o que ensina? É intelectual? Não, é do próprio contato de alma com alma. E as redes sociais, esses vídeos é a pior maneira de você ter esse contato. Muitas vezes você ilude a sua mente, você se enche de informações, mas essas informações não conseguem transformar alguma coisa necessária e definitiva dentro de você. Então, a iniciação espiritual, ele se dá através desse contato. A condição sine qua non para que isso aconteça é o status de humildade do indivíduo, coisa que foi perdida nos tempos atuais, porque as pessoas veem essa relação, uma relação professoral, vou trocar um pouco de figurinhas, vou aprender mais alguns dados a mais para somar aquilo que eu já sei. Isso não existe, isso aqui é uma coisa muito recente, é uma coisa que vem de um mundo bem contemporâneo, onde alunos se colocam tete a tete com professores e até questionam, debatem o professorado, não é? Agridem professor. Na minha época, por exemplo, quando o professor entrava na sala de aula, as pessoas levantavam, né, em sinal de respeito, ou seja, aquele sinal de respeito não é porque você está respeitando uma sumidade que está chegando ali, mas é para mostrar e demonstrar que você está aberto para receber alguma coisa. E isso já não é mais praticado, não existe mais. Muitas vezes quem faz um tipo de ação de submissão a um conhecimento maior é ridicularizado pelos demais. Então nós precisamos reavaliar todo esse tipo de comportamento, né? E ver que esta condição da relação de guru-discípulo e principalmente do status de humildade do discípulo, né, é aquilo que permite aquilo que nós conhecemos como iniciação espiritual, né? Você tem mais alguma coisa para perguntar a respeito disso? Então, esse assunto é um assunto muito, muito vasto, muito amplo, mas o que eu quero dizer é identifique alguém que faça que você sinta uma conexão, uma aspiração de contato e esteja presente com esta pessoa, porque de uma forma ou de outra, esse impulso de conhecimento, ele não é intelectual, ele está muito além do condicionamento que as palavras podem ter, e com toda certeza você poderá ter uma expansão da sua consciência muito maior do que se estivesse assistindo 4.000 vídeos, 5.000 vídeos aqui do YouTube e em outras redes sociais que porventura você tenha acesso. Este foi o meu recado. Espero que vocês tenham compreendido e saibam que todo o processo espiritual, ele não se realiza na imaginação. Não é nada quântico. Ele não se realiza através de visualizações, de figuras. Vamos visualizar isso, não. Ele é prático, ele é experienciável, ele é realizável dentro do seu corpo físico, que é a sede, é o instrumento através do qual o espírito consegue se conectar e fazer o seu trabalho aqui. Kundalini é um processo físico, fisiológico, está no seu corpo físico, é na sua presença, não só num desvario anímico em função de uma pseudo-projeção astral que você faça até uma montanha do Tibete. Isso é pura imaginação. Okay? Então é preciso que essas questões fiquem bastante claras para que você paute a sua vida dentro de uma forma extremamente realista e que essa sua forma realista de ver a verdade, a vida, possa catapultar você, que verbo catapultar, já saiu, possa levar você a um estado de transcendência que nós chamamos de iniciação. Isso só dependerá de você. É por isso que existe aquele aforismo antigo que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por quê? Essa relação é da decisão do indivíduo
do discípulo que se coloca em um estado de humildade suficiente para que o seu cálice de consciência seja preenchido com a luz que vem de um plano mais alto, ou seja, do próprio divino. Tá ok? Então pensem bem sobre essas questões todas e, com toda certeza, você, quando estiver preparado, uma força maior vai te levar àquele que possa criar alguma iniciação verdadeira e legítima contigo, tá bom? Fique bem, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueçam, dia 20, 21 e 22, nós temos o nosso curso de cura interior, onde nós vamos dar práticas bastante profundas e eficazes para a transformação da sua consciência, para que você possa, de uma forma mais clara e definitiva, ter paz e qualidade de vida em sua existência, tá bom? Até o próximo vídeo.